Oiê, eu sou a Laura. No meu canal eu falo sobre pensamentos, reflexões, vlogs, maternidade, casamento, mas hoje vamos ficar com maternidade. E no vídeo de hoje eu quero falar para vocês como que é ser mãe solo. Laura, você é casada? Você é solteira? Como que é? Então, eu vou contar para você um pouco sobre a minha vida, 1%, para que você entenda o porquê que eu me acho no lugar de fala para compartilhar isso com vocês. Meu esposo embarcou em janeiro. E desde janeiro eu estou com a nossa filha. Aí você vai perguntar assim, mas você não tem rede de apoio? Você não tem pessoas que pode te ajudar a ficar com a sua filha? Tenho e não tenho, eu vou contar por quê. Primeiro, as pessoas, muito obrigado, né? As tias, enfim. Mas elas trabalham, têm a vida dela, têm a rotina delas, então não é assim, ô, fica com a minha filha. Então, eu posso dizer que estou com a Helena tendo uma vida de mãe solo. Agora, que dia que foi? Minha sogra chegou mês passado. Aí a minha sogra ficou com ela uma semana. Laura, você deixou a sua filha uma semana com a avó? Sim, deixei. A avó dela é uma das pessoas que eu mais, se não há, né? Porque tá perto de mim, perto do meu convívio, a pessoa que eu mais confio. E elas estavam afastadas 1 ano e meio. Enfim, o vídeo não é sobre isso, mas só para te dar um contexto e você entender. 1 ano e meio que a minha filha ficou afastada da avó. E elas têm uma conexão que é um negócio surreal, porque a minha sogra, tanto a minha sogra quanto a minha mãe me ajudaram, só que minha mãe mora no extremo sul da Bahia e a minha sogra morava aqui no Paraná. Então, claro que, tecnicamente, ela vai ficar muito mais perto da avó, que está na mesma cidade, do que a avó que está em outra região. Então, quando ela voltou, né, ela tá aqui de férias, a minha filha ficou com ela uma semana. E na volta, foi uma loucura, porque minha filha ficava no Uber. Eu quero a minha avó, eu quero a minha avó, porque eu tô com muita saudade da minha avó. E ela já tinha ficado 7 dias. Mas enfim, vamos lá. Por que eu posso falar sobre essa questão, né, de ser mãe solo? Porque idas ao médico, né, consultas médicas, levar para a escolinha, fazer compras, era tudo eu e a Helena. E, gente, é muito louco isso, porque eu até conversei com algumas amigas minhas, eu falei assim, gente, como que essas mulheres conseguem ficar sem ter um apoio, sem ter um homem ali por perto? Vou falar de mim, vou falar da minha realidade, tá? O meu esposo, ele é inacreditável. O meu esposo, ele é um ser iluminado, um ser abençoado, um ser trabalhador e um ser humano presente. Ele é alguém que de fato exerce a paternidade e não é simplesmente tirar uma foto e postar em uma rede social e falar, ai, papai ama, papai cuida. Não. É realmente alguém que fez a filha comigo, né? Porque fizemos nós dois, né? A Helena não veio de inseminação artificial. Então é muito louco pensar nisso, porque quando ele embarcou, eu fiquei desestruturada. Só que eu não poderia evidenciar, porque, poxa vida, eu tenho que mostrar para minha filha que eu estou bem, eu tenho as atividades e os deveres que eu preciso de fato realizar, então eu não poderia ficar pensando nisso. Porém, no entanto, teve muitos dias que eu chorei, não só de saudades, porque nós somos casados e o nosso casamento, graças a Deus, é um casamento muito bom. A questão do vídeo não é essa, mas como que faz falta, porque é mais ou menos assim, aqui tem uma balança, tá? Então tá eu aqui, na realidade todo mundo junto aqui, uma balança, tá eu, Jean e Helena aqui, dentro dessa balança, Jean foi. A balança fez assim, ó, só que eu não posso deixar a balança assim, muitas vezes eu tenho que deixar a balança aqui, ó, e me esforçar e, nossa. E daí eu falei com ele também, falei assim, Jean, eu fico imaginando essas pessoas, essas mães que não tem ninguém, que não tem ajuda, como que é? E quando eu falo de ajuda, eu também falo sobre a parte de, a gente fala muito sobre a questão financeira, né? Mas a questão emocional, nossa, eu preciso guardar aquelas toalhas ali, meu Deus, mas vai sair no vídeo, depois eu guardo. Mas eu não falo só da parte financeira, né? Da parte do dinheiro, ai, pagar conta, luz, água, não, mas da parte emocional, de como que é você passar por alguns momentos e você ter que, na maioria deles, ficar quieta. Você não tem com quem compartilhar. Você não tem, às vezes, a opção de você sair. Todos os meus rolês, vamos lá. Eu, Laura, não tenho dificuldade de sair com a minha filha.
Como assim, Laura? Eu vejo muitos pais falando que não saem com seus filhos porque eles vão fazer bagunça, ou porque ainda não tem uma idade correta para ir em um restaurante. E eu já penso totalmente diferente. Eu já levei a Helena, olha, gente, não foi nenhuma, nem duas, nem três, nem quatro, nem cinco vezes. Foi inúmeras vezes no restaurante. Laura, ela não faz bagunça? Faz, ela é uma criança. Laura, ela não chora? Ah, às vezes chora, às vezes eu me irrito, só que daí eu penso, eu preciso controlar minha irritação, às vezes não dá muito certo, mas não vou ficar bancando uma de, ai, nossa, ela é. Não. Às vezes eu me irrito ali com a situação, mas eu lembro que ela, enquanto ela está de fato aprendendo, né, a estar em sociedade, a ir no restaurante, a sentar, né, ficar tranquilinha ali, até porque aqui em casa nós sempre gostamos, e eu gosto muito, eu não gosto de comer na sala. Aqui não tem essa de. O único momento que eu gosto de comer na sala é pra assistir filme, que daí eu acho que a pipoca e o sofá, eles dão um match perfeito. Mas esse negócio de tomar café, não, é na mesa. Então ela sempre se sentou. Ela sempre teve isso de tomar café e o pai dela tá em uma cadeira, a mãe dela tá na outra cadeira e ela tá ali também. Não é essa a questão de ir no restaurante dela não ficar sentada, mas a questão de ir em um lugar novo e querer explorar, entendeu? Então é aquilo, é o diálogo, é a troca, é mostrar que naquele momento é importante que ela fique ali, porque eu particularmente não gosto de lugares com brinquedoteca. Aí você vai falar assim, nossa, Laura, por quê? Porque normalmente é bem assim que funciona, pelo menos comigo. Nós queremos comer e a criança quer fazer o quê? Ela quer brincar. Aí, ou você come e prende a criança, ou você vai brincar, porque foi o que eu já fiz. Daí eu vou na brinquedoteca com ela, fico um tempo lá, uns 20 minutinhos, ali com fome. Eu sou uma pessoa que dá o horário do almoço, eu já fico irritada, eu já quero comer e tal. Aí depois que ela brinca, que ela gasta energia, daí que ela quer comer. Mas qual que era o meu pensamento de adulto? Comer primeiro, depois fazer aquilo. Então, essas coisas eu também tive que ir me moldando e ir mudando. Por quê? A gente esquece, né? Mas é muito louco isso. A criança tá aprendendo e o pai, a mãe, também tá aprendendo. Até porque a Helena é a minha primeira filha. Então, muita coisa para mim também é novidade. Só que nós somos adultos, né? Então, são maneiras de entender e sentir, de falar as coisas que é muito diferente da criança. Mas voltando aqui ao assunto que eu estava falando sobre ser mãe solo. É muito louco entender que tem muitas mulheres espalhadas por esse Brasil que aguentam as coisas na raça, que na maioria das vezes, né, elas trabalham, elas precisam conciliar a rotina de trabalhar, de ajudar os seus filhos, de ser presente. E no começo eu senti muito medo, assim, e é um medo não de não cuidar bem da minha filha, porque graças a Deus, eu digo que depois que eu casei eu cresci muito, mas depois que eu tive a minha filha, teve uma mudança de chave ali que foi surreal. Só que o medo de não conseguir fazer as coisas, eu não digo nem medo, mas assim, aquela coisa de, meu Deus, será que eu consigo? Será que vai dar certo? A primeira semana foi muito difícil. Como eu falei, essa balança, é balança? Tava desequilibrada, porque meu esposo sempre esteve aqui, gente. Eu queria muito que todas as mulheres tivessem um casamento, olha, como o meu, no sentido disso, tá? Eu sei que, igual eu falei, a gente rola uma DR, uma coisinha e tal, mas ainda assim, putz, nós somos casados vai fazer 10 anos, meu esposo nunca ergueu a mão pra mim, nunca, sabe? E a gente vê tanta coisa, mas enfim, nem quero entrar por esse lado, porque senão o vídeo já toma uma outra proporção. E eu fiquei muito reflexiva sobre isso, sobre me colocar no lugar de mulheres que passam por isso. Na realidade, não que passam, porque no meu caso eu estou passando, né? Logo, logo eu vou estar junto do meu esposo novamente. Mas de mulheres que têm essa realidade de como que é, de como que. Eu não sei se eu conseguiria. Na realidade, eu conseguiria sim, porque a gente precisa conseguir, né? Até porque tem um ser humano ali que depende de você. E nesse período também, eu descobri o quanto que eu sou forte, persistente, o quanto que eu consigo me virar. Laura, você tá falando que você não conseguia se virar porque eu sou. Não, gente, mas é porque é diferente. Quando você é casado e quando tem dois pra, vamos lá, dividir as contas, dois pra arrumar casa, dois pra levar na escola, dois pra dividir o peso, porque não é um fardo, tá? Não é um fardo. Mas tem o peso, tem a responsabilidade, né? Tem as prioridades. Então, dá um tico aqui na cabeça, não tem essa. Pelo menos na minha deu, entendeu? Então, quando eu olho para tudo que eu vivi,
Quando eu vi que eu era mais resistente, mais resiliente, e que eu conseguia de fato passar por esse momento sozinha, eu disse, gente, que Laura que é essa? Porque a gente não se conhece até passar por um momento marcante, difícil. É só passando para você saber, entendeu? Por quê? Há 7 anos atrás, o Jean ele trabalhou embarcado, ele trabalhou em navio, ele ficou 7 meses fora. Eu emagreci 10, 12 quilos. Claro, você não comia? Eu comia, mas eu era tão dependente, eu tinha isso, tá? Eu tinha uma dependência emocional do meu esposo que era surreal, surreal. Aí passou o tempo, engravidei, tive minha filha e tudo mais. Por um momento eu pensei, me permito passar por isso novamente? Falei assim, não, não posso, não quero, não vou. Dessa vez eu não perdi quilo nenhum, pelo contrário, eu engordei, porque eu até brinco. Tem dias que eu não queria fazer comida, mas eu faço, gosto de fazer comida e a propósito, eu cozinho super bem, tá? Quem já comeu minha comida sabe. Só que é aquilo, eu tenho uma criança, né? Para poder cuidar, para poder ajudar, para ela se apoiar em mim. E isso é quando eu olho e vejo o que eu suportei, o que eu estou suportando, eu falo assim, Laura, você tá de parabéns, viu? Você tá de parabéns. E outra coisa, ô, moto abençoada. E outra coisa, se você tem a sua mãe por perto, né? Eu sei que tem relacionamentos e relacionamentos, mas se você tem a sua mãe por perto, valorize, tá? Valorize, porque teve muitos momentos que eu queria que minha mãe estivesse aqui, mas minha mãe tá a 1.900 quilômetros de distância, então, né, é aquilo. Mas só para deixar claro, algumas pessoas sim ajudaram. Quando eu falo assim de ajuda, gente, é aquilo assim, igual meu esposo. Tinha coisa que eu precisava fazer, que eu falava assim, Jean, né? Fica aqui com a Irene que eu vou sair um pouquinho, ou vice-versa. Mas nesse período de estar sem meu esposo aqui, não é isso. Se eu tenho algum pepino para resolver, eu preciso resolver o pepino no horário de trabalho e olhe lá, porque o horário comercial é o horário que eu trabalho, né? Ou eu preciso levar ela igual. Hoje é o quê? Hoje é dia de semana, eu vou fazer compras. Ela vai comigo. Compras é uma coisa, ir no mercado, supermercado é uma coisa que eu gosto de fazer sozinha. Eu não gosto de levar nem o Jean e nem a Helena. Porque os dois, olha, Laura, ela fica pedindo as coisas, não, minha filha, ela vai no supermercado, ela quer correr em todos os corredores. Aí, o meu esposo, ele quer pegar as coisas que agora ele mudou, né? Graças a Deus, porque meu esposo tá 6 meses sem açúcar, eu tô indo pro segundo mês sem açúcar. Daí ele fala bem assim: ah, eu vou pegar um Nescauzinho, vou pegar uma coisinha aqui. Aí eu tinha que cuidar dos dois nessa parte, entendeu? E daí eu falei assim: não, aí acho que em novembro do ano passado eu comecei a fazer compra sozinha. Nossa, Laura, você demorou tanto pra fazer compra sozinha? Enfim, demorei, aham. Meu, foi uma paz, assim, ai, eu vou no mercado, não tenho que ficar preocupando com a criança que tá correndo, com o outro que tá gastando coisa né, que não tem necessidade, que não faz bem pro corpo. Então, hoje, quando eu vou no mercado, eu preciso levar a Helena, entendeu? E daí uma compra que demoraria 1 hora e meia, vai 3 horas mais ou menos, porque eu sou o tipo de pessoa que lê a embalagem, que vê a data. Ai, gente, uma loucura. Você tem que ir no mercado comigo pra você ver. Mas enfim, é isso. Quero deixar meu abraço especial aqui a todas as mães solos, que são mães porque aconteceu alguma coisa, não é como eu, que é uma mãe temporária, mas eu me senti no lugar de falar, de trazer essa reflexão aqui, de quanto que somos fortes, mas em muitos momentos também somos vulneráveis e a gente não é que não pode, mas a gente não consegue mostrar essa vulnerabilidade, até porque às vezes é só você e o seu filho ou os seus filhos ali, e você não tem ninguém para ajudar, você não tem ninguém para se apoiar, e é muito louco isso. Mas hoje de manhã eu estava lendo um versículo para Helena, e eu não sei no que você acredita, mas eu acredito piamente, é piamente ou piemente? Piamente em Cristo, em Deus. E é aquele versículo, Salmos 23:1. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Lembre-se sempre, sempre, sempre disso. Beijo, se inscreva no canal, deixa o joinha aqui e comenta aí o que você quer saber, curiosidade, tema para o próximo vídeo. Vamos nessa. Tchau!